Na última sexta, um tornado de grandes proporções atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, resultando aí em 7 mortes, milhares de desabrigados. E eventos como esse, e como a tragédia no Rio Grande do Sul no ano passado, por exemplo, se somam à baixa cultura de seguros aqui no nosso país. Dados do setor mostram que só 17% das residências contém com a proteção de casos de desastres. Nesse contexto de mudanças climáticas intensas, o setor de seguros tem marcado presença na COP30. A gente vai para lá então agora conversar com o nosso repórter Fernando Nakagawa, que está ao lado do Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras. Muito bem-vindos, boa tarde, Diogo, Naka. Com você, Naka, conta pra gente um pouco sobre esse cenário. Queria entender um pouco sobre a visão, então, da Confederação Nacional das Seguradoras diante aí desse cenário que a gente está acompanhando. Boa tarde, Muri. O setor segurador é absolutamente uma peça-chave nas discussões, faz parte inclusive do roadmap, o roteiro Baku-Belém, que a presidência brasileira apresentou aqui na capital do Pará. Diogo, obrigado por estar aqui com a gente. Essa é a terceira COP que o CNSEG participa e parece que o setor segurador é uma peça de fato que será cada vez mais importante. Quais são os debates que vocês estão participando e qual que é a agenda que o setor traz para Belém? Naka, obrigado pela oportunidade. Como acabamos de ver, esse evento no Paraná é mais um evento. Nós tivemos 67 eventos de grande porte no Brasil nos últimos 3 anos, que provocaram um prejuízo de mais de 180 bilhões de reais. Portanto, as mudanças climáticas estão aí, são uma realidade inquestionável. Como é que a gente vai lidar com isso é que é a grande pergunta. Eu acho que a COP de Belém, a COP30, ela traz um pouco mais de equilíbrio na discussão da agenda climática. A agenda foi sempre muito concentrada em mitigação, reduzir emissões, e está muito certo e ok. Mas não se prestou muita atenção nessa agenda de adaptação e talvez a gente esteja agora pagando um preço por ter adiado essa discussão. E é aí onde entra muito fortemente essa questão do seguro e do gap de proteção. A gente precisa expandir a população protegida por seguro nos países em desenvolvimento, porque são os que vão ter as maiores consequências dessa mudança, porque tem uma estrutura mais frágil. Os países ricos têm uma estrutura muito mais resistente e têm um nível de proteção muito mais elevado. A França, por exemplo, tem 97% das casas com seguro. O Brasil tem 17%. Então a gente tem um grande desafio e acho que isso tem chamado a atenção dos negociadores aqui na COP e que fizeram com que o próprio roadmap já trouxesse a necessidade de ampliar o uso de seguros dentro do sistema de resiliência da sociedade como um todo. E aí a gente está falando de seguros amplo, porque isso vai desde o agronegócio, da produção agrícola, até a questão da residência, a infraestrutura do país, tudo isso hoje está sem seguros e precisa ter uma solução adequada para isso. E, Diogo, obviamente as mudanças climáticas são absolutamente imprevisíveis, ainda que a ocorrência delas esteja cada vez mais frequente. Como segurar algo de tamanha magnitude? O prêmio desse tipo de seguro tende a encarecer ou, caso se popularize, é possível diluir os custos? Bom, começando pelo como fazer isso, o próprio setor segurador está desenvolvendo estudos e aprofundando conhecimento sobre esse evento, porque, como você disse, são imprevisíveis e são de grande impacto. Então, isso também está demandando um esforço do setor segurador, de como é que nós vamos segurar esses eventos cada vez mais severos e cada vez mais frequentes. Então, há todo um trabalho desse lado. Do outro lado, é o seguinte: quanto maior for a abrangência, mais barato fica, na média. Porque se você concentra muito no risco muito alto, então o risco é muito alto, portanto o custo do seguro naturalmente será proporcional. Então a gente tem que fazer esse trabalho e criar soluções e nisso a participação do governo é fundamental, criando, como muitos outros países têm feito, soluções que envolvem o setor público e o setor privado, para você ampliar a base e com isso você tem um custo médio mais baixo que viabiliza mais gente entrar no sistema. Então esse é o caminho que a gente está desenhando aqui. Temos falado com várias autoridades sobre infraestrutura, sobre agronegócio, sobre enchentes, sobre incidentes climáticos nas cidades, no campo. Então assim, a gente tem que olhar
né, todos os aspectos da sociedade, porque hoje o risco climático ele está em tudo. Né? Não é mais uma coisa, a gente sempre fala, não, questão de clima, é o produtor rural que tem problema com o clima, porque chove, não chove. Não, hoje, né, você tem uma fábrica, como aconteceu, por exemplo, em São Paulo há pouco, uma fábrica de automóveis de grande porte, uma multinacional, e da noite para o dia uma vendaval leva tudo embora. Né? Então, assim, o risco climático hoje ele está em todas as atividades econômicas e a gente vai precisar desenvolver soluções adequadas para cada setor da economia. Muri, eu já te passo aqui a palavra, mas antes, só ouvir aqui do Diogo, qual que é a pauta do setor segurador brasileiro aqui em Belém? O que vocês estão pedindo, tentando influenciar nas negociações do comunicado final? A nossa pauta, Naka, de certa maneira veio sendo construída, né, com esses documentos prévios da COP, que era inserir o setor segurador dentro das soluções para as mudanças climáticas. Né, toda a negociação da COP até hoje relegou completamente o setor de seguros. Ninguém notou que precisava disso até a COP 29. Então, dali para frente, nós começamos a fazer esse trabalho. E aí você mencionou muito bem, no roadmap já aparece, nas cartas da presidência já começa a aparecer, olha, temos que olhar também essa questão do seguro, porque o seguro, ele tem esse papel que eu mencionei, mas assim, ele também hoje é intrinsecamente ligado a viabilizar os projetos baseados em natureza, os projetos de transição econômica. Por quê? Porque uma coisa é você fazer uma lavoura de soja, outra coisa é você fazer uma lavoura integrada com floresta, com extrativismo, com soluções criativas que também têm riscos diferentes. Então o setor segurador tem que também chegar para oferecer o seguro para esse projeto, né, que tem toda uma diferença. Um projeto de manejo florestal, quer dizer, quem segura a floresta que o governo, por exemplo, concedeu para uma empresa explorar dentro de um manejo florestal? Quem garante que o cara vai cumprir isso? Que se ele não cumprir, alguém vai lá e recupera? Então, tudo isso são funções que o seguro está sendo chamado para atuar dentro das mudanças climáticas. Então, esse é, né, o nosso trabalho aqui na COP. Muriel, o presidente do CNSEG te ouve. Diogo, eu queria muito perguntar, diante dessas negociações todas do que está em jogo, se vocês veem espaço para a criação de um seguro climático nacional ou até talvez de um fundo de resiliência climática com a participação de seguradoras e seria possível avançar com essas discussões ainda dentro desse período aí da COP. Muriel, eu acho que uma construção dessa magnitude não dá para se fazer em uma semana, mas eu acho que assim, aqui a gente está plantando a semente das bases para gerar, né, esse tipo de solução. E sim, alguns países partiram para soluções desse tipo que você está falando. Né? O México é um exemplo disso, eles criaram um fundo de catástrofes climáticas e esse fundo tem participação de seguros, tem participação de recursos do governo. E quando tem, né, uma enchente, um terremoto, um furacão no México, eles acionam ao mesmo tempo os recursos públicos e o seguro, e esse dinheiro se soma para recuperar aquela área. Então é uma solução possível, e eu acho que no caso do Brasil a gente precisa adaptar isso para a nossa realidade. Talvez não seja uma coisa nacional, talvez por setor. Né? Nós temos defendido muito a questão do Fundo Social de Catástrofe, que é para as enchentes, para a população carente, vulnerável, que é afetada pelas enchentes. Então eu acho que essas coisas podem ser construídas no Brasil e é isso que a gente está tentando fazer aqui em Belém. E Diogo, só para terminar, do ponto de vista da regulação brasileira, hoje existe algum empecilho para, por exemplo, elevar essa participação de residências seguradas, que no Brasil é tão baixa? O que o poder público poderia ajudar hoje o setor? A regulação brasileira é uma regulação padrão internacional, uma regulação, digamos assim, de ótima qualidade, mas há espaço para a gente ter melhorias. E a própria SUSEP constituiu um grupo de trabalho agora para discutir essa questão dos eventos climáticos e quais são as melhorias regulatórias, as melhorias de mercado que podem ser feitas para a gente gerar, né, um atendimento mais amplo da população para você conseguir, quando tiver um novo incidente como esse que a gente ter um nível de proteção de seguros amplo. Nos Estados Unidos, na Europa, os incidentes climáticos eles têm mais ou menos 55%, 60% de cobertura dos seguros.
No Brasil, a gente está numa casa em torno de 15%, então a gente está muito longe de uma média mundial. Mas, como eu disse, é um trabalho de longo prazo, a gente está trabalhando muito essa agenda aqui com o governo, com o órgão regulador, e eu tenho certeza que o Brasil vai encontrar as suas soluções também. Muriel, eu não sei se a gente tem tempo para mais uma pergunta. Se tivermos, a última pergunta é sua, obviamente. A gente vai ter que encerrar já, Naka, mas queria muitíssimo agradecer pela presença do Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras. Deixo essa última pergunta com você, porque essa última pergunta foi excelente já. Agradeço e volte sempre, viu, Diogo? Obrigada mais uma vez e obrigada, Naka, pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Um abraço, Muri. Um abraço, muito obrigada aos dois.